Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Fieto, a oportunidade de conhecer Palmas. Nunca tinha vindo aqui, apesar de ser goiano, acho que tinha obrigação de ter conhecido Palmas antes, né? Mas pela primeira vez, e de fato é um grande prazer. Muito difícil falar depois do Jabor, né, que já fez aí uma explanação muito boa sobre as origens da crise, né, as origens e também a sua expectativa aí otimista de que a gente pode estar num momento de mudança. Eu gosto de sempre lembrar, né, que Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal, não para narrar a descoberta do Brasil e das maravilhas que aqui encontrou, mas sim para pedir emprego, né? Se vocês lerem a carta, a famosa carta, vocês podem pedir emprego, né? Isso mostra muito aí como o Brasil está marcado aí pelo patrimonialismo, enfim, por toda essa nossa relação muito esquisita com o Estado, né? Enfim, mas de toda maneira a ideia aqui é falar um pouco sobre o cenário da economia brasileira e como isso se repercute na indústria, né? E aí, basicamente falo um pouquinho sobre o cenário internacional, porque afeta o Brasil muito de perto, e depois a gente entra no cenário doméstico. Com relação ao cenário internacional, trazendo um quadro aqui bastante resumido do que tem acontecido por aí, né? Começo pela China, que é uma economia que está passando por um processo de desaceleração, né? Essa desaceleração, supostamente ela é suave, né? E esse é de fato um cenário básico, mas a China sempre pode trazer surpresas negativas. De vez em quando nós temos aí alguns sustos com a China, porque é uma economia que se fez nos últimos anos, cresceu muito, mas vamos dizer assim, com uma criação de muitos desequilíbrios. A China é um país que tem muitos desequilíbrios econômicos. Por exemplo, nós temos lá bancos que operam à margem do mundo oficial, chamados shadow banks, né? Nós temos problemas fiscais sérios nas províncias chinesas. Nós temos uma bolha de ativos imobiliários. A China é um país realmente cheio de desequilíbrios, é um país que mistura uma certa tentativa de capitalismo, né, com um forte controle do Estado. É um país que tem que não é democrático no sentido que a gente entende, né, por democracia, enfim, uma série de questões. A verdade é que a China é o nosso grande problema externo, é a grande fonte de incertezas externas que nós temos. E a China, quando ela cresce menos, né, ela provoca um verdadeiro terremoto sobre a economia mundial, em particular sobre os mercados de commodities, né, os produtos primários. E o Brasil é um dos grandes produtores e exportadores mundiais de commodities para a China, do mundo inteiro, e para a China em particular. A China é hoje o nosso maior parceiro comercial e, evidentemente, o futuro da China nos interessa muito de perto, né? O cenário básico com o qual trabalhamos lá na Tendências Consultoria é um cenário de desaceleração suave da China, mas eu indicaria aqui como uma grande fonte de risco. Aqui tem uma pergunta interessante, e em particular aqui para o estado de Tocantins, né? Diz respeito qual é o futuro, diz respeito ao futuro do agronegócio. Quer dizer, qual é o futuro do agronegócio se a China está tendo problemas de crescimento? Eu tenho uma visão otimista a respeito disso, não apenas porque eu acho que a China está simplesmente desacelerando o seu crescimento e não deixando de crescer, quer dizer, não é uma parada da China. Outra questão que temos que lembrar é que a China hoje, um crescimento de 5% da economia chinesa hoje, equivale, em termos de geração de produto, a um crescimento de 10% da economia chinesa alguns anos atrás, ou seja, você tem um crescimento menor sobre uma base muito maior. A China
nesse novo ciclo de crescimento, esse ciclo privilegia o consumo e não o investimento. É interessante que a China é o contrário do Brasil. Nós, no Brasil, tivemos um período de crescimento baseado em estímulos ao consumo baixo e baixo estímulo ao investimento. Tá? A China foi o contrário, baixo estímulo ao consumo e forte estímulo de investimento. Então, a China está num polo totalmente oposto ao Brasil. Inclusive, qual é um dos grandes problemas da China hoje? O excesso de investimento levou a um retorno muito baixo do capital, né? A China tem assim, grandes rodovias assim, com 20 pistas totalmente vazias, de vez em quando passa um carro, grandes construções, grandes aeroportos, e que não tem demanda por esses equipamentos urbanos, etc., essas estradas. Então, a China tem um baixo retorno de capital. Eles precisam incentivar o consumo, totalmente o contrário do Brasil, né, que não investiu nada, mas, vamos dizer assim, estimulou fortemente o consumo. Né. Mas essa mudança na China, eu estava falando, em favor do consumo, ela nos favorece, né, ela favorece o Brasil de certa maneira. Por quê? Porque isso significa a continuidade do crescimento da renda per capita da economia chinesa, um aprofundamento do processo de urbanização, né? E tudo isso leva a um aumento forte no consumo de proteínas, né? E evidentemente isso para o agronegócio significa continuidade de demanda nos próximos anos. Então eu não vejo grandes riscos para o agronegócio, embora reconheça, né, que os preços não vão estar mais nos próximos anos nos mesmos níveis, vamos dizer assim, historicamente muito altos que a gente teve entre 2004, 2005 até 2011, 2012. Né? A tendência é uma certa redução. Mas, de todo modo, a China tem essa característica de um crescimento menor para os próximos anos, mas a nosso ver, sem graves crises. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo também um cenário de crescimento moderado nos próximos anos. A economia americana mostrou um dinamismo muito forte para sair da crise de 2008, 2009. Claro que teve aí um forte estímulo monetário, o Banco Central americano expandiu muito a moeda, né? Vamos dizer assim, rodou a maquininha, criando dinheiro, expandindo dinheiro, jogando dinheiro na economia para que a economia se recuperasse. Agora o Banco Central americano, o Fed, começa a ir na direção oposta, já que a economia, vamos dizer, já está crescendo e gerando empregos. Isso esse processo de normalização da política monetária americana tem efeitos globais, não apenas porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo, mas também e principalmente porque o dólar é a moeda internacional por excelência, né? Quer dizer, a política monetária americana, ela não tem efeitos só domésticos nos Estados Unidos, tem efeitos globais. E isso tem provocado o quê? Tem provocado uma valorização do dólar, né, em relação a outras moedas, as demais moedas, e uma tendência de aumento do fluxo de capitais para os Estados Unidos. Então, vamos dizer, isso chacoalhou os ativos globais e parte vamos dizer assim, aspas, da culpa pelo real estar tão desvalorizado hoje tem a ver com esse movimento do Fed, movimento que já aconteceu em parte, mas principalmente o movimento que se espera para os próximos meses. De todo modo, o que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação aos Estados Unidos é que esse aumento de juros que deve ocorrer a partir do final desse ano, início do ano que vem, ele será feito de maneira muito cautelosa, né? Porque o Fed tem receio de abortar esse processo de retomada do crescimento dos Estados Unidos. Também preocupa o Fed um pouco a questão da China, né, do crescimento chinês.
E, portanto, os efeitos dessa mudança tendem a ser, de alguma forma, mitigados, né? Não há grandes surpresas a se esperar do Banco Central americano, que, como eu disse, pré-anunciou uma alta de juros bastante lenta e cautelosa, né? E tem uma notícia intrínseca, claro, muito boa em relação aos Estados Unidos, que é a própria recuperação americana. A recuperação americana abre espaço para que os Estados Unidos importem mais do resto do mundo, né? E, evidentemente, isso acaba beneficiando o Brasil também. No caso da Europa, uma situação um pouco pior do que os Estados Unidos, porque a Europa ainda precisa de muito estímulo monetário para crescer. Quer dizer, o Banco Central Europeu está rodando a maquininha como nunca, né? Está fazendo programas programas de compra de ativos, ele compra títulos no mercado para injetar moeda, injetar euros na economia, né? Alguns países ainda passam por algumas crises fiscais sérias, principalmente a Grécia. Vocês acompanharam toda essa novela, essa tragédia grega, melhor dizendo, né? Hoje se chegou a um acordo, né, entre a Grécia e os seus credores europeus, mas a situação da Grécia ainda é relativamente grave. A Europa tem também tensões geopolíticas bastante sérias, principalmente a que existe entre a Rússia e a Ucrânia, e a Rússia é uma grande fornecedora de energia para o resto da Europa, principalmente para a Europa Central, parte da Europa Ocidental. Então, existem aí riscos geopolíticos também na Europa, mas também eu acho que se pode dizer que a Europa está num processo de recuperação, ainda que de uma recuperação mais lenta do que se observa nos Estados Unidos. Esse quadro tenta mostrar, assim, de maneira resumida, né, as taxas de crescimento que a gente espera para o mundo. O importante aqui não é olhar cada número desse, não, mas simplesmente olhar a última linha ali, mostrando para ver que a taxa de crescimento da economia mundial esperada para esse ano é de 3,4% e para o ano que vem 3,6%. Né? Então é uma taxa de crescimento bastante razoável. O mundo cresceu em média mais ou menos por aí nos últimos 20, 25 anos. Então nós não estamos falando aqui na existência de uma grave crise internacional. Nós estamos falando simplesmente de uma situação em que não é mais a das mais favoráveis para o Brasil, já foi mais favorável, mas não é uma situação de crise, como a gente teve em 2008, 2009. Há um certo exagero, né, por parte do governo, da presidente, quando disse que o Brasil se encontra onde está em termos de dificuldades por causa da crise internacional. Isso é balela. Países da América Latina, países que estão fortemente produtores de commodities, como é o caso do Chile, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Peru, estão em situação muito melhor do que a nossa. Então, há aí claramente uma tentativa de jogar a culpa na crise internacional. É óbvio, né, como eu disse, que a situação hoje não é de tão favorável quanto no passado, que permitia nós passarmos batido por erros grosseiros de política econômica aqui, né? Não é mais tão assim, mas culpar a crise é um evidente exagero, né? E aí a gente olha o cenário doméstico, né? Que exatamente eu acho que é aqui que está o grande problema. O problema, a crise brasileira tem mais a ver com o que foi feito aqui do que com a situação internacional. Bom, aí a gente chega nesse quadro aqui, que é mais ou menos a nossa presidente, como é que ela está hoje, né? Ela está queimando aqui na fogueira e tem quatro grandes riscos políticos para elas aí à frente, que ela vai ter que se lidar com esses riscos, né? Um, que vem da má condução da política econômica. Está ali o Guido Mantega, o Arno Agostinho, enfim, o pessoal ali, né? Então, isso deixou uma herança muito forte, toda essa crise que nós estamos passando aqui hoje, né? Nada contra os Três Patetas, eu gosto dele muito no cinema,
mas na política econômica realmente não dá. Evidentemente, a presidente, com a baixa popularidade da presidente, tem muito a ver com a má situação da economia, né? E a crise, evidentemente, que nós estamos hoje, tem a ver toda com a gestão, principalmente do período da presidente, os 4 anos anteriores, né? Então, a presidente é engraçado, que ela deixou uma herança maldita para ela mesma, um negócio meio assim, surreal, mas foi o que aconteceu. Então, má gestão. A pedaladas fiscais, né? Foi também obra ali daquele grupo ali de cima, né? Do Guido Mantega e companheiros, Arna Agostinho e tal, criou as chamadas pedaladas fiscais, que nada mais do que esconder déficit público, esconder dívida pública, né? Em flagrante desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Então, isso está em julgamento do Tribunal de Contas da União. A gente sabe que o Tribunal de Contas da União é um órgão que tem, muitas vezes, um viés político, não se sabe claramente qual vai ser o veredito final do Tribunal de Contas. Provavelmente, se a decisão do TCU for de não aprovar as contas, de sugerir a não aprovação das contas, isso vai para o Congresso, e o Congresso poderá também, acolhendo esse parecer do TCU, o Congresso pode rejeitar as contas e, em tese, a presidente poderia sofrer um processo de responsabilização por causa disso. Então, tem aí uma questão complicada para ela lidar. A outra questão complicada da presidente é a Operação Lava Jato, com todas as implicações políticas, né? A presidente não tem, aparentemente, nenhum envolvimento mais direto assim, com a corrupção em si, um envolvimento pessoal, vamos dizer assim, mas há fortes indícios que a campanha dela, evidentemente, recebeu recursos de origem ilícita, né? Então, isso é um risco. Há todos aqueles processos lá no TSE, enfim, isso pode representar uma dificuldade. E, principalmente, a presidente, desde o início, sofre com as agruras aí de ser um governo minoritário. Ela tem uma maioria, né, nominal apenas no Congresso, mas, evidentemente, ela não tem nenhum domínio, nenhum controle da agenda do Congresso. Então, temos aí algumas fontes de incerteza para o futuro, né? Por isso que é muito difícil hoje fazer se antecipar o que vai acontecer com o Brasil. É muita fonte de incerteza política. Há muito tempo que eu não via tanta incerteza política no Brasil como agora, né? Bom, essa aqui é a presidente, não parece, mas enfim, ela está. Vocês veem aqui mais de um pato, né? Porque aqui é a expressão política do pato manco. O pato manco é uma expressão usada muito nos Estados Unidos por presidente, normalmente em final de mandato, que sequer o garçom do palácio serve cafezinho, né? O poder do presidente, ele declina exponencialmente com a chegada do término do seu mandato. Só que a presidente se tornou um pato manco no início do seu mandato. Então, fica aquela pergunta: poxa, mas se no início do mandato está assim, e daqui a 4 anos? Né? Vamos ter que... Serão 4 anos de crise política, né? Fica essa dúvida. Não tem nem a expectativa de você ter umas eleições proximamente, né? A não ser que aconteça a interrupção do mandato da presidente por alguma razão, né? Se eu pudesse adjetivar só como adjetivo, o primeiro mandato da presidente, eu diria que foi um governo ruim, um governo centralizador e com um diagnóstico totalmente errado sobre a economia. Um adjetivo mais adequado ao segundo mandato até agora é que é um governo fraco. Talvez não tenha um diagnóstico tão errado assim mais sobre a economia, mas é um governo fraco ao qual falta governança e um governo que gera instabilidade política, né? A gente vê aí questões de conflitos internos na base, o comportamento do PMDB é francamente ambíguo, né?
A presidente não tem capital político quase nenhum, né? Isso significa que a expectativa de qualquer ajuste mais forte na economia é baixa, essa expectativa. Mas apesar dessa falta de capital político, nós não acreditamos, eu não acredito na volta da heterodoxia na política econômica. Isso para mim é um cenário bastante menos provável, porque basicamente por uma questão de instinto de sobrevivência. A presidente sabe que se chamar de volta o Guido Mantega ou alguém parecido com ele, isso será assim um desastre total para o Brasil, obviamente, mas principalmente para o governo, né? Se a popularidade da presidente já está no volume morto, como diz o presidente Lula, 8%, imagina se ela trouxer de volta aí o Guido Mantega e outras pessoas. Então, ao contrário, uma das poucas expectativas que ela pode ter de reversão da situação atual de baixa popularidade é a economia engrenar um pouco mais a partir do ano que vem, né? E nós consideramos no nosso cenário que o impeachment não é ainda, vamos dizer assim, não tem ainda uma probabilidade muito grande. Nós atribuímos a probabilidade do impeachment, leia-se impeachment aqui, não só impeachment, mas a probabilidade de interrupção do mandato presidencial em torno de 20%. E, evidentemente, o comportamento do PMDB é a variável-chave. A gente poderia, vamos dizer assim, esquematizar aqui os mecanismos pelos quais o mandato da presidência poderia ser interrompido. Obviamente tem sempre ali um motivo pessoal, que seria uma renúncia a partir, seja em resposta a uma pressão política, etc. Isso é uma questão de íntima, evidentemente. Mas da questão mais, assim, vamos dizer, externa, eu diria que a questão das pedaladas do TCU, a condenação, né, a rejeição das contas da presidente poderia gerar um impeachment, e nesse caso nós teríamos o governo do Michel Temer, né, o Michel Temer assumiria, ou nós poderíamos ter um problema na justiça eleitoral, em que aí toda a chapa ficaria inelegível e, evidentemente, que haveria a convocação de novas eleições, desde que isso ocorra até 2 anos, né? Então, vamos ver, são situações que ainda muito fluidas, é difícil de antecipar, né? Eu acho que, do ponto de vista econômico, o que é importante aqui, do ponto de vista da economia, é que esses processos são processos relativamente demorados, né? Nós podemos ter esses processos relativamente demorados. Então, a presidente vai ficar um tempo muito grande com uma espécie de espada sobre a sua cabeça, né? E que leva naturalmente à continuidade de um governo bastante fraco politicamente. E o PMDB é que vai, de fato, manipular essa situação. Quer dizer, o PMDB, e aí não é, para ser mais complexo ainda, não é o PMDB, são os PMDBs, né, porque são várias correntes lá dentro, é que vão, nesse jogo aí, dar um pouco mais de fôlego ou menos de fôlego para a presidente. Então, de fato um ambiente de muita incerteza. E aí, neste ambiente de incerteza, o que nós estamos vendo com a ida do nosso Joaquim Levy lá para o Ministério da Fazenda? É uma tentativa de reconstrução do tripé macroeconômico. Essa imagem aí é um tripé sendo reconstruído, né? E o tripé tem a ver com essas 3 políticas fundamentais: política fiscal, política monetária e política cambial. Esse tripé foi abandonado, né, e substituído por uma invenção genial do ministro Guido Mantega, que é chamado Nova Matriz Econômica. Aquele nova não tem nada, é uma coisa que já deu errado no passado e que ele tentou ressuscitar, né? Mas a presidente resolveu, no puro estado de necessidade, abandonar essa velha matriz econômica, ou velha nova matriz econômica, e trazer de volta
tripé macroeconômico que vinha dando resultados positivos para o Brasil e que foi implantado principalmente lá a partir do governo do presidente Fernando Henrique, né? Então, o que eles fizeram até agora? Eles tentaram reduzir, eles reduziram o seu setor elétrico, fizeram algumas mudanças na questão da concessão de benefícios por morte, restringiram a obtenção de seguro-desemprego, diminuíram o repasse de recursos e o subsídio para os bancos públicos, reverteram a desoneração, parcialmente a desoneração da folha, recompuseram a contribuição, a chamada CID, sobre combustíveis, e finalmente deram mais transparências, deram maior transparência às contas públicas, né? Isso na área fiscal. Na monetária, na política monetária, o Banco Central passou a perseguir mais intensamente, mais fortemente a meta de 4,5, então produzindo um aperto monetário muito mais intenso do que se esperava, né? Considerando o comportamento anterior do próprio Banco Central dirigido pelo próprio Tombini. O Banco Central foca muito mais hoje sobre a meta de 4,5% de inflação para frente, e não mais aquele 6,5% que é o limite do teto de tolerância. E na política cambial, o Banco Central voltou a ser menos intervencionista, né? Deixando o câmbio flutuar mais. Então, com isso se tenta reconstruir o tripé. Só que o grande problema é que a questão fiscal aqui não anda, né? O governo acabou de mandar para o Congresso um projeto de orçamento, uma peça orçamentária, prevendo déficit para o ano que vem. E isso por quê? Porque o governo não conseguiu cortar os gastos, ou pelo menos se não conseguiu, não quis, né, cortar os gastos na proporção que se requeria para equilibrar as contas públicas, e o governo não tem capacidade política de aumentar ou de recriar impostos como a CPMF. Aliás, felizmente, né, o governo não consegue. Então, nós estamos nesse impasse, no momento em que as próprias receitas do governo estão caindo por causa da recessão que assola a economia brasileira. Então, a grande questão que se coloca hoje é sobre a continuidade da política fiscal, em função dessas dificuldades, e principalmente em função, já se começa a questionar a permanência do próprio ministro Joaquim Levy, que de alguma forma está sendo derrotado em algumas batalhas internas do governo na questão fiscal. Nós ainda consideramos o nosso cenário uma possibilidade maior da permanência do Levy, até pela necessidade, como eu disse, da presidente tê-lo no governo, como um símbolo, mais do que um símbolo, mas um símbolo, né, do ajuste, né, e como uma espécie de anti-Guido Mantega, né, tá? Uma espécie de demonstração de que as coisas mudaram. Mas, eventualmente, ele pode não ter paciência para aguentar essas derrotas que ele tem sofrido. Aí, nós chegamos na questão de algumas... aqui eu não vou... prometo não entrar muito em números e gráficos, então essas coisas que economista gosta, mas alguns são necessários. Aqui, basicamente para mostrar o seguinte: o grande problema da economia brasileira hoje é a crise de confiança. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo em azul e amarelo aí, né? Essas curvas para baixo, isso aí são os índices de confiança em azul do consumidor e em amarelo da indústria no Brasil. Você vê que há muito tempo não se tinha um índice de confiança tão baixo no Brasil. Índice de confiança baixo significa que o empresário não investe e o consumidor não consome. Ora, num país que não se tem crescimento, não se tem consumo nem investimento, o PIB só pode diminuir. E é o que está acontecendo, né? Vocês veem que nós estamos com a previsão de decréscimo do PIB desse ano de 2,3%. Tínhamos acabado de revisar para 2,3%, mas os dados saíram no IBGE na semana passada foram tão ruins que provavelmente a gente vai rever isso de novo mais para baixo, talvez para 2,6%,
vai ser a recessão esse ano. E o ano que vem, que a gente estava com uma queda apenas de 0,1%, provavelmente nós vamos ter uma queda do PIB de 0,5%. Né? A expectativa é que a gente possa ter uma recuperação moderada do crescimento do Brasil em 2017 e 2018, moderada, crescimento aí na ordem de 2,5%, desde que a política de ajustes seja mantida. Claro, se houver interrupção dessa política, se houver a saída do Joaquim Levy, etc., essa crise pode perdurar ainda mais. Veja bem que crescer 2,5%, depois de ter caído o tanto que caiu, é quase nada. Significa que o Brasil não significa que nós resolvemos os nossos problemas. Significa apenas simplesmente que a gente passou de uma fase de crise aguda para uma fase mais crônica, de falta de crescimento. Né? Porque atacar a questão do crescimento de uma maneira mais forte significa aprofundar reformas, retomar aquela agenda lá do governo Fernando Henrique que foi deixada para trás, né? Criar de fato um ambiente favorável ao desenvolvimento dos mercados, né? Não é ter uma política pró-business ou pró-negócio, né? Na realidade é ter uma política pró-mercado, que é bem diferente. O mercado é uma coisa muito mais ampla, né? E isso que está faltando no Brasil, né? Como aliás a própria carta aqui da Fieto assinala de maneira muito, muito feliz. Aliás, eu faço aqui uma proposta aqui para vocês de Tocantins. Vocês podiam mandar os dirigentes da Fieto lá para a Fiesp e que a gente manda os dirigentes da Fiesp para cá. Porque realmente vocês dão de 10-0, né? É como se fosse Brasil e Alemanha, 7-1 aqui para Tocantins em relação a São Paulo. Porque São Paulo, a Fiesp... A Fiesp, através de seu presidente, pede a cabeça do Joaquim Levy e implicitamente defende a volta da política do professor Guido Mantega, né? Então, a Fieto não. A Fieto, vocês realmente apontaram aqui os caminhos que são os de um verdadeiro crescimento, né? Bom, aqui, assim, um quadro da abertura do PIB, eu não vou entrar também em muitos números, numerologia. Eu queria apenas mostrar aqui como é que a gente está vendo o crescimento da produção industrial, ou do PIB industrial nos próximos anos. A gente vê que o PIB industrial ainda deve ser negativo no Brasil em 2016, 2015 também, mas a indústria que mais deve crescer é a indústria extrativa, e nós temos este ano uma forte queda da indústria da construção civil, da indústria da transformação e da indústria de serviços públicos aí relacionados à geração de energia elétrica, de água e gás. E aqui nós temos o problema da crise hídrica e o problema também da própria Lava Jato, né? Mas para o ano que vem já temos uma expectativa de crescimento da indústria no Brasil como um todo e uma recuperação de algumas, por exemplo, dessa indústria de eletricidade, água e gás. E no caso da construção civil, a situação melhora o ano que vem, né? Mas ainda a gente tem aí um período de queda do PIB da construção civil. Isso porque, se a gente olhar aqui em cima, os investimentos, que é essa sigla FBCF, aí, Formação Bruta de Capital Fixo, ainda vão continuar negativos o ano que vem. Investimento negativo significa também construção civil no terreno negativo. Aqui é o mercado de trabalho. Vocês veem que está acontecendo um fenômeno de aumento do desemprego, né? Esse desemprego deve fechar o ano aqui de 2015 na faixa de 6,7% e o ano que vem 8,3%. O desemprego está aumentando no Brasil por duas razões simultâneas: pela redução dos postos de trabalho, pela redução da demanda de trabalho por parte das empresas, como também pelo aumento da oferta de trabalho. Os jovens e as mulheres estão voltando para o mercado de trabalho depois de estarem ausentes durante algum tempo. Por quê?
porque como o emprego ficou mais precário, a renda caiu, o desemprego aumentou, há uma necessidade de complemento de renda familiar. Isso leva mais gente ao mercado de trabalho, né, do que no passado. Então, é um sintoma da crise, né? Então, nós temos o desemprego aumentando tanto pelo crescimento da chamada PEA quanto da ocupação. Outro aspecto aqui do mercado de trabalho é a queda do rendimento real médio do trabalho. Esse ano, o rendimento do trabalho vai cair em cerca de 4,5% a 5%, abaixo, ou seja, em termos reais, né? Ou seja, vai ser corrigido abaixo da inflação. E o ano que vem também continua nessa toada, só que em escala menor, né? E aqui é outra figura, um outro retrato do mercado de trabalho, são as estatísticas do mercado formal de trabalho, que é lá do CAGED, né, que vem a partir dos formulários lá do seguro-desemprego, os pedidos de seguro-desemprego. Você vê que desde a geração de empregos líquidos, a geração líquida de empregos formais no Brasil vem caindo continuadamente desde 2010, praticamente, e entramos a partir do ano passado num terreno negativo e fortemente negativo. Quer dizer, este ano, por exemplo, até julho, já haviam sido destruídos 345 mil empregos no Brasil formais, empregos formais, né? Então é outro aspecto da crise. A produção industrial aqui também mostra a situação de baixo crescimento da indústria que nós estamos tendo, né? E no momento de baixa confiança e de estoques elevados na indústria, há uma recuperação no curto prazo bastante pouco provável. Eu já mostrei alguns números para vocês aqui, mas é importante aquele gráfico ali, que vocês veem como tem se comportado a indústria brasileira nos últimos anos, e a gente ainda não conseguiu voltar ao mesmo nível que foi anterior à crise de 2008. Né? Praticamente a indústria brasileira está andando de lado já há 7, 8 anos. Né? E esse gráfico ilustra muito bem isso. Se a gente colocar na mesma base de início a produção industrial brasileira e a produção industrial global, mundial, né, a gente vê que elas têm um comportamento muito parecido até 2011. Né? A partir de 2011, a produção industrial do mundo descola da brasileira. A brasileira começa a cair. Aí em 2011 aconteceu alguma coisa, né? Não sei se vocês sabem o que foi. Alguém assumiu a presidência da República, né? Bom, então, a partir de 2011, nós tivemos claramente essa separação entre as duas curvas. Isso mostra, de fato, que nós temos uma crise que é mais brasileira do que internacional, né? Ou seja, o mundo segue lépido e faceiro e o Brasil cai. E por que a gente está em crise? Pelos equívocos de política econômica, né? Subsídios excessivos, política fiscal irresponsável e pouco transparente, política monetária pouco assertiva em termos de inflação, enfim, excesso de intervenção do governo, né? Sim, não precisa aqui desfilar uma série de erros que foi cometido. E aqui, evidentemente, trazendo uma questão da indústria, né? Eu acho que aqui eu tento resumir o que são os grandes desafios da indústria brasileira. Reconhecendo primeiro que a indústria brasileira tem um problema que é conjuntural, mas além disso tem um problema estrutural. Se fosse só conjuntural, seria mais simples, né? Porque você passa de uma conjuntura de baixo crescimento para um de maior crescimento, tranquilo. Mas o problema do Brasil o pior problema são os problemas estruturais. Então, que vocês conhecem muito bem, está muito bem ilustrado na carta da Fiesp, né? Que são elevada carga e complexa carga tributária, porque ela não se satisfaz em ser elevada, ela é complexa.
os custos trabalhistas, a excessiva burocracia, a intervenção errática do Estado na economia. Isso forma o quê? Um ambiente de negócios desfavorável, né? Um meio ambiente, é como fazer uma planta nascer e vicejar num terreno inóspito. É muito difícil a indústria crescer no Brasil, dado esse ambiente de negócios ruim. Por outro lado, a indústria brasileira sofreu o pão que o diabo amassou com o modelo de crescimento que foi adotado, principalmente adotado com a chegada do PT ao poder e principalmente a partir de 2007, 2008, que é um modelo baseado no consumo e não no investimento. Quer dizer, basicamente nós tivemos um favorecimento excessivo do consumo no Brasil, esquecendo de estímulos à produção. O Brasil, nós economistas somos acostumados a trabalhar com oferta e demanda, né? E isso é o nosso instrumento principal de trabalho, são essas duas curvinhas aí, oferta e demanda. Parece que o governo brasileiro partiu do seguinte princípio: olha, vamos estimular só a demanda, que a oferta vem depois, né? Vamos botar todo mundo para gastar, e que depois a produção vem. Só que não veio, sabe por quê? Porque essa política leva a uma apreciação da moeda brasileira, né? Leva a uma perda de competitividade, a uma elevação dos salários aqui no Brasil, leva ao encarecimento da produção no Brasil, né? E leva a seguinte coisa: quem vai se aproveitar mesmo do crescimento da demanda aqui são os produtores fora do Brasil, né? Por isso que a indústria brasileira, o consumo no Brasil subiu e a indústria não foi atrás. A diferença, o que foi? Foi importação, né? Basicamente importação. Então a indústria brasileira perdeu competitividade e foi alijada das cadeias produtivas globais, né? Hoje o que decide a localização de uma indústria, por exemplo, uma multinacional, ela decide vir para o Brasil. Por que ela vem ao Brasil? Porque em grande medida, isso, por exemplo, vale para a indústria automobilística, porque para vender no Brasil, ela precisa produzir no Brasil. Porque existem barreiras, porque existe uma série de estímulos à produção aqui no Brasil e desestímulos à importação. Ela não se decide, por exemplo, ter uma fábrica no Brasil para se tornar uma plataforma global de exportação. A lógica da indústria automobilística, por exemplo, mandaria, né, que o Brasil fosse uma grande plataforma global de exportação de produção de carros mais assim, populares, vamos chamar assim, carros de menor valor, que fossem exportados, né, de uma maneira massiva para o resto do mundo. No entanto, nós temos no Brasil uma capacidade instalada hoje da indústria automobilística excessiva, inclusive produzindo no Brasil modelos de alto luxo, né, com um mercado doméstico relativamente pequeno, ou seja, que não tem a escala suficiente para se produzir no Brasil. Mas por que se produz no Brasil? Porque só pode importar alguma coisa quem produz no Brasil. Então a indústria que não tem fábrica no Brasil não está fora da regra do jogo, não vende no mercado brasileiro. Então, vamos dizer, a lógica econômica foi toda distorcida. O Brasil se tornou, vamos dizer, a localização de uma indústria aqui é mais em resposta a uma situação, vamos dizer, a estímulos, a incentivos e desincentivos, vamos dizer assim, gerados artificialmente, do que propriamente por causa de uma decisão puramente econômica, né? Então o Brasil foi se separando das cadeias globais de produção, né? Além disso, dessas questões mais estruturais, evidentemente, pesam contra a indústria nesse momento a falta de confiança, como eu disse, a baixa disponibilidade do crédito e o enfraquecimento da demanda interna. Agora, tem uma notícia boa para a indústria nesse momento, que é o quê? A depreciação cambial e o reequilíbrio da economia daqui para frente abre espaço para uma trajetória mais favorável para a indústria. A indústria brasileira volta a ser um pouco mais competitiva, né?
e pode melhorar um pouco a sua performance. No entanto, como eu disse, os fatores estruturais vão continuar aí pesando contra. Então, é preciso, vamos dizer assim, voltar com essa agenda de reformas estruturais. Não tenho muita confiança que isso seja possível neste governo, mas a gente sempre tem que martelar essa mesma tecla para ver se em algum momento isso volta a acontecer, né? E no curto prazo, eu diria que o fundamental, e aqui é de particular importância para a construção civil, a retomada da confiança, né? Eu acho que a construção civil só volta a crescer se nós tivermos a volta da confiança dos empresários. A construção civil é muito ligada ao investimento e, no caso das residências, da construção residencial, evidentemente a confiança é muito importante. Esse gráfico mostra um pouco a questão da indústria sobre a ótica do trabalhador, sobre a ótica do salário, melhor dizendo. A CUT aqui não é a Central Única de Trabalhadores, é simplesmente o custo unitário do trabalho em dólar, né? Então isso mostra o seguinte: quando sobe, mostra que os salários em dólar no Brasil ficaram altos, né? Vocês veem que os salários começaram a subir em dólar sistematicamente a partir de 2004 e voltaram a cair a partir do ano passado, 2013. Quando eles sobem, a indústria brasileira perde competitividade, fica caro produzir no Brasil. Quando esse índice cai, fica mais barato produzir no Brasil. Então, a gente está vendo ali isso acontecer, né, por causa principalmente da depreciação da moeda brasileira. Então, isso aqui traz a expectativa de que a indústria brasileira possa recuperar. É interessante que não é que a indústria que o Brasil vai voltar a exportar muito, não é tanto assim. É que aqui no mercado doméstico, a indústria brasileira vai ficar mais competitiva em relação a importados. Isso já está acontecendo. A gente já tem visto em várias cadeias produtivas a substituição de produtos importados por produtos produzidos no Brasil, né? Então, esse é um processo que está mudando na economia brasileira, um processo de ajuste que favorece mais a produção e menos o consumo. Aqui fica óbvio porque o consumo é meio desfavorecido, né? O brasileiro fica mais pobre em dólar, viaja menos para o exterior, compra menos produto importado e tal. Então, o outro lado dessa moeda é justamente essa recuperação da competitividade da indústria. Aqui é o consumo. O consumo, vocês veem que o consumo tem uma trajetória totalmente distinta da indústria. Olha aqui, isso aqui, essa linha aqui, são as vendas no varejo. Vieram crescendo até 2015, praticamente, 2014, 2015, praticamente sem interrupção desde 2013. E voltaram, aí começaram a cair. Por quê? Porque esse ciclo de consumo acabou. O consumidor brasileiro está endividado, a renda está caindo, né? Ele está também sem nenhum grau de confiança. Então a expectativa do crescimento de consumo nos próximos anos é bem menor do que foi no passado. Esse ano, o consumo, as vendas do varejo, por exemplo, que estão aí, vão mostrar uma queda de 3,2%, né? E se a gente incluir o setor automotivo aí nessa conta, a queda será ainda maior, de 7%. O ano que vem, praticamente o consumo vai ficar estável, um leve crescimento, e volta a recuperar um pouco em 2017, 2018. A questão aqui, basicamente, é o seguinte: mostrar que o crescimento, o consumo do Brasil daqui para frente, ele vai crescer mais ou menos igual ao PIB. Se o PIB crescer 2,5%, 3%, o consumo deve crescer 2,5%, 3%. Ao contrário do passado, enquanto nós tivemos crescimentos de consumo muito maior. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, se me desculpe. Vou voltar aqui, porque eu acho que é importante mostrar isso aqui. Esse quadro aqui, vocês veem, por exemplo, em 2010 o PIB cresceu, vamos pegar 2011, o PIB cresceu 3,9%, consumo 4,8%. Em 2012 o PIB cresceu 1,8%, o consumo, famílias, aqui é o consumo das famílias. Então,
2,7 contra 2,9, 1,8 contra 3,9, 0,1 contra 0,9. Então, o consumo sempre crescente, voltar mais para trás, a gente vai ver sempre o consumo crescendo mais do que o PIB. Daqui para frente, isso vai acontecer mais. Nós vamos ter consumos ali, ó, tem uma projeção ali, crescendo mais próximo ao PIB. Né? Por quê? Porque aquele super ciclo do consumo, aquele crescimento baseado no consumo, se esvaiu. Bom, aí a inflação deve, essa é uma notícia boa, a inflação esse ano muito alta, mas no ano que vem deve ser menor. Né? Deve ser menor por duas razões, porque o Banco Central está sendo mais firme na política monetária, como também pelo fato de o ano que vem nós não vamos ter, reajustes de preços administrados, principalmente energia, na magnitude que nós estamos tendo esse ano. Então, esse ano nós estamos tendo uma inflação corretiva. Eu nunca esperava ter que repetir essa expressão na minha vida, isso era muito usado, essa expressão, na época lá da inflação dos 1.000 e tanto por cento, 2.000 e tanto por cento, qual o Jabor se referiu aqui, mas há uma inflação corretiva, ou seja, todo aquele populismo tarifário que foi cometido pelo governo lá em 2012, 2013, está sendo cobrado aqui com juros e correção monetária da sociedade brasileira. Vocês todos têm sofrido com isso, né? Mas o ano que vem, e esse é o mérito dessa política atual, pelo menos nós temos que reconhecer, eles estão fazendo as correções. Evidentemente a sociedade brasileira está sofrendo com isso. Eu sempre digo que hoje a gente sofre ainda com os males da doença, lá do vírus que foi inoculado lá no Dilma 1, e sofremos ainda com essa doença e passamos a sofrer também com os remédios, né, que estão sendo dados para combater essa doença, que é juro alto, reajuste de tarifa, política monetária restritiva e tal. Né? Mas a inflação deve cair e a perspectiva inflacionária daí para frente é bem mais favorável, ficando aí em torno de 5,5, 5,5. Né? Política monetária, os juros estão altos justamente para conter esse risco inflacionário, na medida que a inflação vai dando sinais de arrefecimento, o Banco Central pode voltar a baixar os juros, é isso que ele vai fazer. A gente acredita que a partir de meados do ano que vem, o Banco Central comece a derrubar as taxas de juros, a chamada taxa Selic, né? E aí a gente chega no final do ano lá com uma taxa mais próxima a 12,25 e tal, no final do ano que vem, e ela vai declinando ao longo dos próximos anos. Isso aqui mostra a questão das chamadas expectativas, como é que o Banco Central está agindo para evitar que a inflação suba, né? Pegando esse gráfico aqui, por exemplo, a gente vê em vermelho as chamadas a mediana das expectativas de inflação. Essas expectativas são colhidas através de uma pesquisa do Banco Central, chamada Pesquisa Focus, que divulga seus resultados a todas as segundas-feiras. E a gente vê aí claramente que a mediana da previsão, né, desses analistas para a inflação de 2016, ela vem caindo, né, sucessivamente desde o início do ano. Então isso mostra que ela subiu em algum momento e voltou a cair, que mostra que o Banco Central de alguma forma está ganhando a batalha das expectativas. Ele está conseguindo manter a expectativa de inflação para baixo no ano que vem. Por que isso é importante? As pessoas falam, por que a expectativa de inflação futura é importante? Importante porque nós, consumidores, empresários, nós balizamos as nossas decisões empresariais e de consumo, de certa maneira, levando em consideração essas expectativas. Né? E se as expectativas são que a inflação suba, ela vai subir, porque a gente acaba embutindo no nosso comportamento certas decisões econômicas que levam a isso. O consumidor antecipa consumo, e isso aumenta a demanda. O empresário repassa custos, né? Fala, poxa, vai subir, a inflação vai subir mesmo, deixa eu subir o preço e tal. Então essas atitudes vão
fortalecendo a inflação. Então, na medida que, por isso que é importante que as expectativas de inflação estejam para baixo, para facilitar a redução da inflação. E aí o Banco Central, até o momento, está tendo um resultado bom. O crédito, aqui eu trouxe mostrando só o crédito de pessoa jurídica, mas a mesma coisa se aplica à pessoa física. Nós estamos tendo também outra dificuldade da indústria, a redução da oferta de crédito. O crédito vinha crescendo de maneira bastante forte para a pessoa jurídica nos últimos anos. Depois, esse ano e o ano que vem, a gente tem uma expectativa de queda nessas concessões. Isso porque os bancos estão mais conservadores, eles percebem que o risco de crédito aumenta, né, nessa fase de crise, e restringe a concessão de crédito. Por outro lado, as próprias empresas demandam menos crédito, menor volume de crédito, porque a sua atividade empresarial também está em queda, para a maioria, né? E muitos precisam menos de crédito. Então, a tendência é de um aperto de crédito que perdura até o ano que vem. A notícia boa aqui é que a inadimplência, né, os atrasos dos bancos têm subido menos do que se esperava. Isso é uma boa notícia porque antecipa que a recuperação da concessão do crédito pode se dar de uma maneira mais rápida, né? Então, é uma questão aí que a conferir, vamos dizer assim, no ano que vem, mas aparentemente o crédito pode se recuperar mais rapidamente. Aqui a questão da inadimplência que eu falei, ela subiu, mas ela subiu não muito e deve voltar a cair, né? Bom, aqui é uma questão fiscal, que vocês, a gente já comentou aqui, mostrando que, basicamente, a gente não vai conseguir, o ministro Levi tinha prometido no início do ano um superávit de 1,2% do PIB, não vai conseguir, provavelmente nós vamos ter um déficit esse ano, né? E o ano que vem também vamos ter um déficit, segundo a peça orçamentária que foi encaminhada ao Congresso. O grande risco disso aqui é a perda do grau de investimento. O Brasil deixa de ser classificado como um país de baixo risco. De certa maneira, os mercados financeiros já anteciparam isso, mas a verdade é que isso tende a piorar, a aumentar, quer dizer, o custo de capital para as empresas brasileiras, reduzir o fluxo de investimentos para o Brasil. Então, uma das consequências nefastas da política econômica anterior é justamente essa perda do grau de investimento, que está parecendo muito difícil de ser evitada, porque o governo não está conseguindo superávites esse ano e nem o ano que vem. E outro aspecto aqui é o crescimento da dívida pública, como proporção do PIB brasileiro, que já está atingindo patamares mais preocupantes. Normalmente, quando chega a 70%, as agências de classificação de risco começam a acender sinais amarelos. É claro que o Brasil não está na mesma situação da Grécia, que é 175%, 180% do PIB de endividamento. Não é algo que vai gerar um problema de curto prazo no pagamento da dívida, não é nada disso. É um sintoma de perda de controle, ou seja, de falta de controle da situação fiscal. O Brasil tinha avançou muito nisso, com leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, com uma gestão responsável das contas públicas, né? Que vem lá desde o início do governo do Fernando Henrique, lá em 95, e que prosseguiu durante um bom período, diga-se de passagem, do governo Lula e até 2011, e hoje tudo isso foi abandonado, né? E o Brasil passou a ter uma percepção, ou seja, a percepção sobre o Brasil passou a ser mais negativa em termos da sua política fiscal, né? Enfim, eu acho que só tem mais um gráfico aqui que diz respeito ao câmbio. O câmbio é a variável mais é aqui que os economistas normalmente perdem todas, né? O câmbio, ele, como eu disse há pouco, ele está se depreciando
em função de fatores externos, mas inclusive a queda do preço de commodities. Toda vez que as commodities caem, as moedas dos países que produzem commodities também caem. Também pela valorização do dólar por causa da política monetária americana, mas também por razões domésticas. O Brasil se tornou mais arriscado e a crise política gerou incertezas. Então, esse é um ambiente que deve continuar a prevalecer até o final do ano. É difícil, o dólar está hoje na faixa próxima a 3,70, pode chegar a 4, pode chegar a 5, vai depender muito do que acontecer no front político. Se a situação política mais ou menos se estabiliza e não tem grandes turbulências adicionais, o dólar pode fechar o ano em torno do patamar que nós estamos agora, 3,50, 3,60, por aí. Agora, eu acho que a gente deve estar preparado para a hipótese do dólar chegar a 4, se a situação política se agrava. Eu acho que essas previsões nossas aqui são previsões derivadas de modelos matemáticos que evidentemente não incorporam as sutilezas da política, né? Então, a gente tem que olhar esse número com um certo cuidado em função disso. Bem, aqui, então, basicamente isso aqui é um resumão do que eu falei até agora. Eu acho que a única coisa que eu talvez não falei ainda um pouco mais aqui foi a questão da Lava Jato, né? A Lava Jato enfim, toda essa descoberta dessa investigação sobre essa corrupção, acredito que vai deixar marcas positivas, uma herança muito positiva para o Brasil, não tenho dúvida. Vai deixar uma herança positiva para a Petrobras, enfim, para as próprias empresas privadas que se meteram nessa. Eu acho que o Brasil ganha com a efetividade de uma operação dessa magnitude contra a corrupção. É claro que ainda não chegou ainda ao fim, mas eu sou otimista a esse respeito. No entanto, não dá para negar que ela tem efeitos negativos na economia no curto prazo, né? Ao falar isso, eu não estou dizendo que a alternativa a evitar esse problema da economia seja parar a Lava Jato, nada disso. A Lava Jato é mais importante do Brasil. Mas, para mostrar que isso provocou uma redução dos investimentos da Petrobras, e diga-se de passagem, a Petrobras perdeu mais dinheiro com a política de combustíveis equivocada do governo do que com a corrupção, então a gente não se dá conta disso. O fato de ter mantido o combustível no Brasil, os preços de combustível abaixo do preço que a Petrobras pagava no exterior, isso sangrou muito a companhia. A companhia teve que cortar cerca de 30% a 40% dos seus investimentos. Como a Petrobras é a companhia, ela é responsável por cerca de 10% de todo o investimento do Brasil, dá para fazer um cálculo do estrago sobre o PIB, né? Da perda do investimento da Petrobras, do corte do investimento da Petrobras. Sem contar o corte do investimento das empresas que estão, de alguma maneira, associadas ao complexo de óleo e gás, e as empresas que estão envolvidas na Lava Jato e que têm, muitas delas, são concessionárias de serviços, de concessões, tem concessões, e que existe um programa uma expectativa muito grande de investimentos em infraestrutura nessas concessões. Então, se a gente considerar isso, a Lava Jato tem também um efeito negativo sobre o PIB esse ano, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que considerar e que, evidentemente, esse aspecto negativo ele não vai perdurar por mais tempo, mais no futuro, né? Enfim, eu acho que é isso. Acho que a gente tem... acho que a mensagem do último bullet aqui, eu acho que é importante, dizendo o seguinte, se tudo der certo no Brasil, se a gente tiver em céu de brigadeiro, a gente não cresce mais do que 2,5%, 2,6%. Isso é o chamado crescimento potencial do Brasil. É muito pouco, é muito baixo. Então, a gente precisa, de fato, voltar àquela agenda das reformas que foram, eu não digo iniciadas lá no Fernando Henrique, mas aceleradas durante o governo do Fernando Henrique,
e que foram abandonadas no meio do caminho, né? Acho que a gente precisa dar uma volta por cima aí e mudar completamente o eixo da política econômica. O eixo da política econômica não é mais, não deve ser mais estímulo de consumo, aumento da intervenção do Estado, fortalecimento do capitalismo de laços. A gente precisa de uma política econômica, ou de uma grande política, né, que seja voltado para o fortalecimento das instituições, fortalecimento da capacidade de empreender, né, que diminua os entraves que existem nos mercados e diminua os custos na economia brasileira, chamado custo Brasil. Então é isso que pode tirar o Brasil desse atoleiro de crescimento no qual a gente se encontra já há algum tempo, né? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.